Às vezes as coisas são mudadas, mas Deus continua sendo organizado, porque a organização de Deus é estabelecer as coisas, os seus princípios, para os seus devidos fins. E uma das coisas que Deus estabeleceu na igreja é grupos pequenos, para nós olharmos olho no olho. Há muitas pessoas que não participam de uma casa-luz porque não querem ser notadas, querem se esconder atrás da multidão. Mas Deus é um Deus organizado, e Ele estabeleceu cada área para um fim proveitoso. E uma das áreas fantásticas que Deus nos deu foi esta. Apesar de uma grande número de pessoas, termos reuniões pequenas para olho no olho, trabalhar cada potencialidade que Deus nos dá. Jesus um dia chegou perto de uma mulher que ela tinha muito potencial, mas ela estava com a vida toda enrolada. E Jesus sentou com ela, conversou com ela, tirou ela daquela confusão e levou ela a viver uma potencialidade que havia dentro dela, mas estava impedido por causa dos embaraços da vida. Essa mulher era a mulher samaritana. Nós muitas das vezes estamos embaraçados com o pecado, embaraçados com relacionamentos, embaraçados com uma série de coisas, e nós não sabemos nem por onde começar a desembaraçar a nossa vida. É por causa disso que nós vemos a igreja para aprender a sã doutrina de Deus, as instruções da palavra de Deus, para que possamos nos desembaraçar com as coisas desse mundo e frutificar dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós frutificarmos. Isso tudo começa em Cristo Jesus. Se você olhar a história de Jesus, você vai ver que ele é o exemplo. Jesus veio para uma sociedade extremamente embaraçada, mas a Bíblia diz que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E no mesmo texto bíblico, lá na frente, diz assim: ele tomou sobre si, em outras palavras, tomou sobre os seus ombros os nossos embaraços, os nossos pecados. Ele assumiu a responsabilidade para vir e nos desembaraçar. Ele não ficou colocando culpa nos outros, mas ele veio para resolver. Ele assumiu sobre si as nossas dores, e dor aqui você pode falar de todas as origens. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, todo tipo de enfermidade, enfermidade na alma, enfermidade no espírito, enfermidade no corpo. E pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. A Bíblia diz que o Senhor ficou satisfeito por a obra, pela penosa obra da alma de Cristo. Ele pagou um alto preço para nos desembaraçar. E quando nós entendemos isso, nós vemos como é importante estudar aquilo que Deus nos mostra pelo exemplo do seu próprio Filho. Porque a partir do seu Filho, nós começamos a entender o que Deus nos chamou para construir nesta terra. No livro de Atos, no capítulo 10, há um pequeno resumo, em Atos, capítulo 10, versículo 38, há um pequeno resumo
do que Jesus estabeleceu ou que fez na terra. E a Bíblia diz que nós somos, no livro de Efésios, você vai ler isso em casa, no capítulo 1, você vai ver que nós somos a continuidade do ministério de Jesus na terra. Deus nos chama de corpo de Cristo. Corpo é a extensão do cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, somos a extensão e a expressão do que está no cabeça, que é Jesus. Por isso é importante vermos a vida de Jesus, com o exemplo de Jesus, para que nas nossas universidades, nos nossos trabalhos, nas nossas ruas, as nossas vizinhanças, por onde passarmos, possamos agir como Jesus agiria em nosso lugar. Esses dias eu estava falando com o rapaz, será que os seus amigos que você sai para passear, Jesus passearia com esses mesmos amigos? Digo, não. Esses amigos, Jesus não iria passear com eles. Nós temos que olhar a história de Jesus para construirmos coisas certas e duradouras e verdadeiras. Atos 10, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso deve ser o exemplo para a nossa manifestação na terra. A Bíblia diz que os homens esperam a manifestação dos filhos de Deus. A nossa extensão, a nossa manifestação, a nossa caminhada tem que ser como a de Cristo na terra. Semana passada nós falamos na primeira parte desse versículo. Falamos que Jesus foi ungido. E Jesus foi ungido. E nós vamos ver que esta unção trouxe para ele poder de Deus. E entre a unção e o poder, houve um período de confronto. Jesus foi confrontado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Mas quando nós olhamos para a história de Jesus, no batismo ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele ficou cheio do Espírito Santo, mas para lá na frente, ele sair no poder, ele teve que ser o quê? Confrontado. Presta atenção no que eu vou falar. Quando a unção vem sobre nós, ela vem para resolver coisas na nossa vida. E dentro de nós temos que estar resolvidos em resolver coisas da nossa vida. Se o problema é o diabo, a primeira coisa que Jesus fez, movido pelo Espírito de Deus, foi depois do batismo, ele não saiu dando festa, fui batizado, tal, que coisa legal. A primeira coisa que ele fez foi enfrentar os problemas. Foi enfrentar cara a cara Satanás. Enfrentou os problemas de frente. E nós, como cristãos, estamos dentro dos cultos, recebendo a unção de Deus, e saímos do nosso domingo daqui da igreja, e em vez de enfrentar os problemas, o que eu quero dizer com enfrentar os problemas? Se você tem problema de relacionamento, quando você sai na unção do Espírito, você tem que resolver esse problema de relacionamento. Não ficar dando voltas. Se você tem problema de ser um péssimo marido, quando você sai de um culto como este, ungido pelo Espírito de Deus, você tem que correr e enfrentar esse problema. Resolver a sua vida de marido. Quando você tem algum problema na área financeira,
Quando eu falo área financeira, meu amado, não é falta de dinheiro. Eu estou aqui falando de muitos problemas que são administrados porque não sabem lidar com dinheiro. Se você tem esse problema, a primeira coisa que você tem que fazer é sair daqui na unção e falar: eu vou resolver o meu problema financeiro. Vou pegar os meus cartões de crédito, vou quebrar todos eles, porque eu não sei administrar cartão de crédito. Jesus, quando ele saiu daquela unção, ele foi enfrentar. Qual era o problema aqui? Qual é o problema maior aqui? É Satanás. Eu vou cara a cara com ele. Resolvido. Para enfrentar e colocar um não na cara do diabo. Porque quando você domina, amados, lá na frente você tem autoridade para falar do assunto. Um exemplo: se você aprender a administrar as suas finanças, amanhã você vai ter autoridade para falar sobre administração financeira. Mas se você é uma pessoa enrolada nas finanças, gasta mais do que ganha, você nunca terá esse ministério, porque essa área te domina e você não domina essa área. Quando você domina uma área, ali naquele momento o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida. E aí sim você poderá sair pela terra e fazendo bem sobre a terra. Porque quando você chega em qualquer casa, você tem condição de ajudar pessoas a serem bem orientadas, porque você foi aperfeiçoado naquela área. Se você aprendeu a enfrentar as tuas tentações, se você domina o seu corpo, se você subjuga o seu corpo, você tem autoridade para ajudar outras pessoas a vencer esta área. Quantos jovens nós perdemos nessa igreja? Quantos jovens nós perdemos nesta igreja para as baladas desta terra? Quantos jovens nós perdemos nessa igreja para a prostituição? Você sabia que teve gente que saiu daqui hoje, a mulher de programa? Membro da nossa igreja, e hoje é mulher de programa. Se eu começar a falar aqui os bastidores da igreja, você vai ficar assustado, porque achava que poderia andar para qualquer lugar, sem a unção e sem o poder de dominar a situação. Se você não se domina, meu amado, você não pode nem sair de casa. Você primeiro tem que resolver a sua vida, no poder do Espírito, encarar a situação, se submeter à direção de Deus. Quando Deus diz: não andeis na roda dos escarnecedores, mas você acha que pode andar por qualquer lugar, você é um grande candidato de ser mais um perdido nessa terra. Quantos jovens nós perdemos desta igreja? Hoje estão nas baladas, hoje estão nas prostituições, hoje estão em outras coisas tenebrosas. Nós temos que seguir o caminho de Jesus. Quando você fala em fazer o bem, a Bíblia diz assim: a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e se guardar para não ser contaminado. Tem gente que quer ganhar os outros, são os outros que ganham você. Se contaminou, saiu para fazer coisas boas, saiu para falar das coisas boas, saiu para ajudar as pessoas com boas obras. A Bíblia diz que nós fomos salvos para boas obras. Mas, meu amado, você precisa estar resolvido com Cristo, na unção do Senhor, no poder de Cristo, para não se contaminar com esse mundo. E muitas das vezes queremos fazer coisas espetaculares. E a Bíblia fala de alguns homens que quiseram expulsar um demônio. E o demônio virou para eles: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo que você está falando aí, mas você vai querer me expulsar? Ah, mas eu acabei de deitar contigo naquele motel, você vai querer me expulsar? Mas eu acabei de seduzir você contra aquela situação, você vai querer usar o nome de Jesus sobre mim, mas você é um vendido para mim.
como libertar os oprimidos do diabo, se nós mesmos estamos oprimidos pelo diabo? Nós temos que nos resolver em Cristo, na unção de Cristo, no poder de Cristo, para libertar os cativos. Não temos autoridade muitas das vezes, porque chegamos, a nossa vida não tem autoridade, e queremos usar o nome de Cristo, mas para você usar o nome de Cristo, você precisa andar com Cristo. Você precisa andar com Cristo. E o que é andar com Cristo? É estar na igreja? O que é andar com Cristo? É estar na casa luz? O que é andar com Cristo? Se Jesus não for o teu Senhor, você não está andando com Cristo. Porque se você anda por onde você quer e não pergunta se Cristo está satisfeito com o que você está falando, fazendo e andando, você não está andando com Cristo. Você está andando segundo o seu querer. Você está andando para si mesmo, com seus próprios desejos. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se você não se sujeitar a Deus, não tem como. Se submeta a Cristo. Amados, o que nós estamos construindo nesta terra? O que você está construindo? O mundo é espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Nós, às vezes, olhamos muito para o material, construir esse púlpito bonito. Mas como nasceu esse púlpito? Com qual motivação nasceu esse púlpito? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, que há muitas pessoas que fazem coisas lindíssimas, mas a base é vaidade. A base é vaidade. É para ser admirado. Deus, quando nos dá as bases certas de fazer coisas para o bem, então há aprovação de Deus. Há muitas pessoas que até dentro da igreja brincam com esses valores. Eu só vou fazer se eu tiver em destaque. A base é vaidade. A base é querer chamar a atenção para si. Quantas pessoas são humildes o suficiente de não aparecer o seu nome em lugar algum e você ser abundante na obra de Deus, sem esperar reconhecimento dos homens? Há muitas pessoas que sabem que desagradam a Deus, mas não abrem mão do seu nome estar na plaquetinha de alguém importante. A base aí é vaidade. Quando nós aprendemos o reino de Deus, ele vai na contramão do mundo, porque a vaidade chama a glória para si. E é isso que Satanás faz para nós. Eu quero te dar coisas. Eu quero que você seja importante. Eu quero que você seja reconhecido. Satanás faz essa proposta para nós. Mas na vida cristã nós falamos assim: Senhor, eu não quero ser reconhecido. Eu quero que a glória seja dada ao Senhor. O importante é eu diminuir e que o Senhor cresça. O importante é eu sumir e o Senhor apareça. Feche os seus olhos. Pense nisso. O que você precisa sair daqui agora
debaixo desta unção, debaixo dessa presença, e você precisa encarar para resolver. Eu vou te dar um conselho, um importante conselho. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu não estou dizendo para você sair e resolver no braço com as pessoas. A nossa luta é contra Satanás. E você precisa saber resolver as coisas em dois mundos. No mundo do diabo e no mundo dos homens. No mundo do diabo, você tem que sair daqui e falar: Satanás, eu estou jogando fora qualquer ligação que eu tenho com você. Eu te repreendo na minha vida e eu te expulso, eu te ordeno, saia da minha vida, saia das minhas atitudes, saia dos meus pensamentos, saia dos meus sentimentos. É assim que a gente trabalha com o diabo. A gente não tem conversa com o diabo. A gente expulsa o diabo. Mas em relação ao mundo dos homens, eu vou te dar um conselho. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque o teu objetivo é que essas vidas sejam libertas da opressão do diabo. Entenda isso. Sair daqui para resolver coisas não é sair daqui para brigar no braço. Com Satanás a gente briga com as armas espirituais, mas com os homens, nós com sabedoria do alto, nós resolvemos os relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que é muito pouco que nós ministramos hoje aqui, mas eu sei que este muito pouco, Senhor, nos desperta a olhar para Ti. Queremos fazer tantas coisas sem a mínima direção, mas Tu és a direção das nossas vidas. Senhor, a mesma unção que foi liberada para Ti, Jesus, para encarar, para repreender, para se posicionar contra o diabo. Que esta mesma unção venha encher cada irmão, cada irmã. E o que eles tiverem que mudar, as atitudes que eles tiverem que mudar, os objetos que eles terão que destruir, que esta unção, Senhor, venha enchê-los, de tal forma que eles se sintam como gigantes, diante da situação, e não sejam mais dominados pela situação, não sejam mais seduzidos pela situação, não sejam mais cativos pela situação, mas que sejam pessoas resolvidas em Cristo Jesus, na unção do Espírito, e que eles sejam aperfeiçoados no poder do Senhor, para que saiam deste confronto na autoridade do nome de Jesus, que saiam deste confronto na autoridade que há em Cristo Jesus, porque são submissos à voz de Cristo, são submissos à voz do Senhor, para que assim eles possam fazer o bem por onde passarem, e não se contaminarem com este mundo, para que assim eles possam libertar os cativos, para que eles possam trazer liberdade aos oprimidos pelo diabo, em nome de Jesus, e não mais sejam envergonhados pelas situações, que o diabo nunca mais fique rindo da cara de nenhum aqui, em nome de Jesus, que o inimigo não mais tenha autoridade para brincar com quem
quer que seja dentro da casa de Deus, porque na casa de Deus há libertação, na casa de Deus há instrução, na casa de Deus há unção, há poder, para que possamos viver uma vida e uma vida abundante em Cristo Jesus. Pai, estamos chegando ao final deste ano. Pai, nós queremos trazer os feixes, a colheita de almas. Senhor, nós queremos trazer, ó Senhor, diante de Ti as almas que nós fomos instrumentos para a libertação. Senhor, mas muitos aqui podem falar: eu não ganhei nenhuma alma para Ti. Mas, Senhor, que a partir de hoje essa história mude, que a partir de hoje essa história mude, e que este irmão, esta irmã possa ter a experiência que sobre ela há a unção do Espírito para libertar os cativos, para libertar os oprimidos do diabo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que as experiências, o Senhor, que nós temos como corpo, como um corpo unidos, Senhor, de propósitos, unidos ao redor do Teu grande nome, que possamos frutificar como corpo, que não sejamos individualistas, mas que possamos viver em unidade com os nossos irmãos. Que na Casa Luz, ó Senhor, um local onde nós sentamos para agendar visitas evangelísticas, para visitar os enfermos, para visitar aqueles que estão oprimidos pelo diabo. Que na Casa Luz possamos ser aperfeiçoados, porque diz a Tua palavra, Senhor, que ferro com ferro se afia. Senhor, não há como um homem viver isolado. Nós precisamos estar debaixo de conselho. Senhor Jesus, aquele que anda só, este é o orgulhoso. Mas nós não queremos ser orgulhosos, mas nós queremos ser humildes. Nós dependemos do nosso irmão, nós dependemos também das virtudes do nosso irmão, das experiências do nosso irmão, para que juntos possamos construir, Senhor, vidas, trazer vidas. Haja uma construção, Senhor, de uma assembleia maravilhosa na Tua presença, onde todos se reúnem na reunião dos santos, e haja júbilo no meio dos santos, haja alegria no meio dos santos, haja cânticos de vitória no meio dos santos, haja festa pelas almas que estão sendo alcançadas, haja festa pelas vidas que estão sendo libertas, haja festa pela manifestação de uma colheita de almas genuína e verdadeira. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, se não há almas sendo convertidas, ó Senhor, do que vale a nossa vida? Senhor, se não há a conversão, Senhor, de pessoas até próximas de nós, do que vale a nossa presença? Senhor Jesus, nós somos chamados para a transformação, somos chamados como luzeiros desta terra, para dar direção àqueles que estão cegos. Não queremos ser cegos que guiam cegos, mas nós queremos ver para direcionar pessoas aos pés da cruz. Por isso, Senhor, nós oramos, nós pedimos a Tua unção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé nesta hora. Estamos chegando.